Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 7 de abril de 2024, na nossa série Encontros com a Paz, quando semanalmente fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 115, que tem como título A Porta. Emmanuel coloca uma passagem que está em João, capítulo 10, versículo 7, que diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E Emmanuel faz o comentário: Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e ternura, para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção, com o discernimento imprescindível, e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior, a eclodirem das margens do caminho. Daí, concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Então, nesses 3 primeiros parágrafos, Emmanuel nos chama a atenção da questão da mansidão e da ternura. É muito bonito e muito significativo termos mansidão e ternura, sempre buscando atingir o reino de Deus. Mas não basta isso para que possamos realmente conhecer a porta da redenção de nós mesmos. É necessário também, para que essa vitória se consolide, a cautela na orientação que devemos seguir. Tudo isso em detrimento a tantas coisas que hoje nós observamos no cotidiano da vida. E nós falamos de hoje, mas ao longo da evolução humana, nos deparamos com queridos espíritos e com queridas almas que são portadoras de muita mansidão, de muita ternura, de muito carinho, de muita bondade, mas que muitas vezes, perante as dificuldades do caminho, mediante determinadas situações que acontecem no decorrer do dia a dia, mediante determinadas pessoas que não lhes são agradáveis, toda essa mansidão, toda essa ternura, todo esse carinho, toda essa bondade somem e desaparecem instantaneamente. Não basta, segundo Emmanuel, nesses 3 primeiros parágrafos, não basta apenas essas qualidades. É preciso algo mais. É preciso que nós façamos uma análise de qual caminho estamos verdadeiramente seguindo. E isso nos chama muito a atenção, porque é do cotidiano. Nós vamos nos condicionando aos lugares onde estamos. Então, muitas vezes, temos uma postura dentro de casa, outra postura dentro do trabalho, outra postura na vida social, outra postura na escola. Criamos personalidades distintas para cada ambiente em que estamos frequentando naquele momento. E apagamos definitivamente a nossa individualidade, ou seja, o eu espírito. Então, a individualidade se apaga e começamos a dar vazão a novas personalidades. A individualidade é a mesma, é o espírito, mas ele tem várias personalidades decorrentes dos lugares em que ele está e decorrente
das pessoas da qual ele está se relacionando. Por outro lado, vemos o exercício da ternura, da mansidão, da bondade, do carinho, das boas palavras, das boas intenções, quando estamos lidando com o público, quando estamos na via pública e muitas vezes dentro do trabalho, ou principalmente dentro do lar, agimos de forma completamente contrária. Até mesmo agimos com mansidão e ternura quando estamos na casa espírita. Abraçamos a todos, beijamos a todos, somos amáveis com todo mundo, mas no dia a dia da vida não é assim que agimos. Então, esses 3 primeiros parágrafos chamam-nos a atenção para esse tipo de questão, porque a ovelha, ela deve usar da sua mansidão e da sua ternura, mas ela deve saber exatamente qual o caminho e a orientação que ela deve seguir, para que ela se mantenha na mansidão e na ternura também. Ele diz assim também: nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas, em demanda das pastagens que lhes competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos? É uma pergunta que ele faz. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos? Nem sempre no nosso caminho e na nossa vida nos perdemos em favor das feras e culpando-as por esse fato. Mas muitas vezes nós mesmos somos imprevidentes. Nós mesmos causamos o problema. Nós mesmos, como diz Emmanuel, de forma imprevidente, começamos a transpor barreiras naturais que não deveríamos transpor, ou em outras vezes ficamos surdos à voz do pastor, ou ainda mais, nos tornamos cegos quanto aos lugares corretos que devemos trilhar, buscando em outras paragens algo de melhor para a nossa vida. Será que isso não acontece conosco? Acontece com todos nós. Facilmente ficamos fascinados pelas coisas boas da vida, facilmente ficamos deslumbrados por determinadas questões que a vida, de forma natural, nos oferece e que nem sempre estamos devidamente preparados para utilizar. É tão comum, é tão comum nós nos utilizarmos de coisas que nós vemos e ouvimos no decorrer da vida, no decorrer do dia a dia, e ficamos deslumbrados porque queremos aquilo, porque desejamos aquilo. Não é à toa, não é à toa que nós tenhamos uma ligação muito grande com a religiosidade. Não é à toa.
Isso faz parte da nossa evolução, faz parte da nossa bagagem. Nós já passamos por tantos segmentos religiosos, hoje estamos aí estacionados dentro do Espiritismo para poder aprender um pouco mais e para poder relembrar algumas coisas que nós deixamos para trás ou que nós esquecemos, mas há um motivo para tudo isso. Há um motivo de corrigenda, há um motivo de relembrar determinadas coisas. Então, não existe o acaso. E aí nós olhamos para uma outra parte da população mundial e nós vemos pessoas totalmente afastadas do conceito religioso. Essas pessoas querem simplesmente aproveitar tudo aquilo que a vida material pode lhes oferecer. O dinheiro, o luxo, a boa alimentação, o bom carro, isso, aquilo, que é útil, que é importante, que é um empréstimo e uma bênção de Deus, mas que muitas vezes já não faz parte da nossa vida, justamente por esta ligação religiosa que nós trazemos dentro de nós. Às vezes temos vontade de desistir, falar assim, puxa, vou desistir, vou aproveitar a minha vida, curtir um pouco a minha vida, né? Curtir um pouco a minha aposentadoria, curtir um pouco os momentos com a minha companheira, com o meu companheiro, com os meus filhos, com os meus netos. E nos afastamos do comprometimento religioso que já existe dentro de nós. Porque, na verdade, isso já está embutido na nossa evolução, no nosso progresso. Isso não é de hoje, como eu disse, é uma bagagem que trazemos de encarnações anteriores devido à nossa proximidade com Jesus, à nossa proximidade com a religião. E nem sempre aquele outro pasto, aquela outra estrada vai nos levar para um caminho bom, para um resultado bom, para um alimento bom. E às vezes culpamos a fera, culpamos aquela estrada, culpamos aquele pasto, mas a culpa não é da fera, não é do caminho, não é do pasto. É normalmente da ovelha que se desvia do seu compromisso, daquela ovelha que não ouve o pastor, daquela ovelha que prefere ir por um outro caminho, daquela ovelha que quer algo diferente, um alimento, um pasto diferente. Então, é um comparativo que Emmanuel está fazendo para nós. Não adianta nós ficarmos reclamando. Não adianta nós ficarmos fazendo comparações. É a nossa tarefa. Nós muitas vezes somos levados pela espiritualidade a realizar aquele compromisso. É um compromisso nosso. Não tem como mudar, não tem como transferir para amanhã ou para depois essa responsabilidade. Essa nossa proximidade com Jesus, essa nossa proximidade hoje com a doutrina espírita, tem fundamentos muito específicos para o processo da nossa evolução. Relembrar
estudar, reeducar-se, melhorar posturas, desenvolver a fé, transformar algo de melhor na nossa caminhada, atender melhor aos nossos compromissos, sejam eles sociais, religiosos, profissionais, familiares. É uma tarefa que nós escolhemos. Então, quando Emmanuel coloca como título a porta, que porta nós estamos escolhendo para abrir e seguir o caminho? Talvez no momento quando nós reencarnamos, a verdadeira porta já foi aberta. Com todas as dificuldades que os nossos antepassados viveram, os nossos pais, para que pudéssemos estar aqui no dia de hoje, essa foi a porta escolhida. Essa foi a melhor porta para nós no momento atual. Por que que nós estamos querendo trocar? Por que que nós estamos querendo modificar? Por que que nós estamos nos sentindo inconformados com essa porta? E quando abrimos essa porta, ela nos mostra um caminho a ser seguido. Ela nos mostra uma pastagem a ser utilizada por nós. É como a ovelha. Quando a ovelha deixa de ouvir o pastor e resolve trocar de porta, o que será que ela vai encontrar ali na frente? Porque o pastor, atento às suas ovelhas, sabe perfeitamente qual é a melhor porta para aquela ovelha, para aquele rebanho. Por que que nós estamos querendo discutir com o pastor? Por que que nós estamos querendo ir contra as orientações e as determinações do pastor? Por que será? Será que nós compreendemos, entendemos, sabemos mais do que o pastor? Acho isso muito difícil. Acho isso muito difícil. Porque o pastor é o sabedor. Ele sabe qual é a melhor porta, ele sabe qual é o melhor caminho, ele sabe qual é o melhor pasto para nos alimentar. E muitas vezes infelicitamos a nossa vida por causa da má escolha. Ele continua dizendo: assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Então, ele pega o exemplo da ovelha e traz para nós, seres humanos, almas encarnadas e espíritos. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Porque nós muitas vezes achamos que perante tantos espíritos evoluídos, perante tantas almas maravilhosas que têm feito tantas coisas boas aí pelo mundo afora, nós nos achamos inferiores, nos achamos muito pequenos, acreditamos que o espírito nobre, a alma nobre,
são somente os outros. E nos desvalorizamos naquilo que somos e naquilo que fazemos. E muitas vezes vamos perdendo ao longo da caminhada oportunidades preciosas que fariam com que nós crescêssemos ainda mais e entendêssemos que perante Jesus, perante Deus, nós também somos espíritos nobres. Porque Deus cuida de nós. Jesus se preocupa com nós. Se não fôssemos importantes, não estaríamos aqui, não estaríamos recebendo oportunidades. Somos nobres, sim. Podemos não ser plenamente nobres, mas temos as nossas nobrezas conquistadas ao longo de inúmeras reencarnações. E aí, hoje, aqui, vivendo a doutrina espírita, nós estamos tendo a chance de recapitular, reeducar, reaprender, reviver coisas que não ficaram muito bem certas, coisas que não ficaram muito bem definidas, para que sigamos o caminho que essa porta atual tem nos oferecido. E ele termina dizendo: senhores de admiráveis patrimônios revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil, que, após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Senhores de admiráveis patrimônios, e não é só físico, não. Patrimônio intelectual, sentimental, espiritual. Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se, por vezes, arbitrários e caprichosos. Às vezes nós somos assim, principalmente com o próximo. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil, que, após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. E nós, muitas das vezes, somos assim, né? Ficamos tão, tão envolvidos com todos os benefícios que a vida vai nos oferecendo, que esquecemos da porta maravilhosa que a vida nos ofereceu, da porta maravilhosa que Jesus nos ofereceu. E aí quebramos as disciplinas benéficas e necessárias e, de uma certa forma, nos entregamos ao lobo devorador. Então, pense bem. Nós somos nobres, sim. Dentro das nossas possibilidades, somos nobres, porque a vida nos ofereceu uma oportunidade. Então, seja qual for o patrimônio que nós tenhamos, que nós cuidemos bem dele, que nós não nos exaltemos em orgulho, vaidade, egoísmo e ambição, em melindres, em virtude do patrimônio alcançado, mas que a gente faça dele uma estrada,
um pasto fértil para que possamos chegar àquela porta, a porta da redenção, a porta da paz e da tranquilidade espiritual e de consciência. Todos nós, com certeza, haveremos de encontrar, cedo ou tarde, mas encontraremos, porque é do progresso, é do nosso progresso. E que a gente se sinta feliz com esse esforço, porque se estamos aqui agindo e vivendo dessa forma, é porque essa é agora a melhor caminhada que o pastor pode nos oferecer para a nossa evolução e para o nosso progresso. Então, fica aí a nossa reflexão de hoje, do livro Pão Nosso, Psicografia do Chico, ditado por Emmanuel, capítulo 115, A Porta. Quero aproveitar e lembrar a todos que no dia de hoje, 7 de abril de 2024, estamos completando 4 anos do programa Espiritismo e Vida. Um trabalho que começou muito simples, com tudo que tínhamos de simples, desde um microfone e uma câmera, até mesmo a maneira de nós nos apresentarmos ao público. Os anos foram passando, as coisas foram melhorando, contando com amigos na parte técnica, em especial meu querido amigo e irmão Sérgio Vasconcelos, fomos mudando e transformando o programa. Logo em seguida, aquilo que era apenas um encontro de quinta-feira no nosso webinário espírita, passou a ser realizado em todos os dias da semana, com uma série diferente. Cada uma delas voltada a um objetivo. Cada uma delas voltada a buscar algo dentro da doutrina espírita e dentro do Evangelho de Jesus. E isso fez com que o programa crescesse. Melhoramos o áudio, melhoramos o vídeo, melhoramos as apresentações, as músicas, sempre contando, é claro, com os colaboradores de cada uma dessas séries e contando também com os colaboradores que participam conosco do Evangelho aos domingos, às 20 horas, que é o estudo sistematizado, como também daqueles que fazem parte do webinário espírita de quinta-feira às 20 horas e do Relembrando Chico Xavier de quarta-feira às 21 horas. Todos nós contribuímos, cada um à sua maneira, cada um dentro das suas possibilidades, mas todos, sem exceção, todos foram muito importantes. Então, eu só tenho a agradecer a todos e tenho a agradecer também a você que se inscreveu, que nos ajuda na divulgação, porque nada disso seria possível sem a ajuda de todos. E nada seria possível sem a permissão de Jesus e dos benfeitores espirituais. O agradecimento especial ao nosso querido Cairbar de Souza Schutel e André Luiz, que são os mentores do programa Espiritismo e Vida, como também da Web Rádio Espiritismo e Vida. Então, é uma alegria no dia de hoje. Não há festa, comemorações, nada. Apenas um sentimento de alegria e de gratidão por vencermos 4 anos na divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Então, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado ao querido Sérgio. Muito obrigado a todos os colaboradores. Sem vocês,
nada seria possível. Quero aproveitar e convidar você, daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa série Estudo Sistematizado. Nós estamos fazendo um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Desejo a todos um bom final de domingo e uma semana repleta de muita luz, de muita alegria, de muita paz. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Nos vemos quarta-feira no Relembrando Chico Xavier, às 21 horas. Forte abraço e que Jesus nos abençoe.